Existe uma mentira silenciosa moldando a forma como você interpreta sua própria vida. A ideia de que felicidade é eliminar problemas. A ideia de que sucesso é acumular experiências positivas. A ideia de que você deveria estar se sentindo melhor do que está agora. É exatamente essa estrutura mental que Mark Manson desmonta em A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. E se você entender profundamente o que está por trás dessa mensagem, você não apenas muda sua forma de pensar, você muda seus critérios de decisão. E quando seus critérios mudam, sua vida inteira muda junto. A premissa central é desconfortável, mas libertadora. Você sempre terá problemas. A pergunta nunca foi como eliminá-los. A pergunta é, quais problemas você quer ter? Essa mudança de foco é brutalmente prática. Porque se você parar para observar, toda escolha que você faz é, na verdade, a escolha de um pacote de problemas. Quer ter um corpo saudável? Ótimo. Isso significa acordar cedo, treinar quando estiver cansado, resistir a impulsos. Quer crescer profissionalmente? Prepare-se para rejeição, pressão, responsabilidade. Não existe caminho sem dor. Existe apenas dor escolhida conscientemente ou dor imposta pela omissão. O livro desmonta o vício moderno por positividade constante. Vivemos numa cultura que transformou emoções negativas em falhas pessoais. Tristeza vira fraqueza, ansiedade vira incapacidade, frustração vira incompetência. Só que emoções negativas não são defeitos do sistema. Elas são o sistema de orientação. Dor é feedback. Culpa é feedback. Frustração é feedback. O problema não é senti-las. O problema é interpretá-las como sinal de que algo está errado com você, quando, na verdade, elas indicam que algo precisa ser ajustado. Na prática, isso muda completamente como você reage aos seus próprios pensamentos. Em vez de tentar eliminar insegurança, você começa a perguntar: insegurança em relação a quê? Qual valor está sendo ameaçado aqui? Se você sente inveja, isso não significa que você é uma pessoa ruim. Significa que existe um desejo não assumido. Se você sente raiva constante, talvez esteja tolerando situações que violam seus limites. Emoções negativas são bússolas. Ignorá-las é como quebrar o painel do carro porque você não gosta da luz de alerta. Outro ponto central é a responsabilidade radical. Não no sentido infantil de a culpa é sempre sua, mas no sentido maduro de que a responsabilidade pela interpretação e pela resposta sempre é sua. Dois indivíduos podem viver o mesmo evento e sair com narrativas completamente diferentes. Um término pode ser visto como prova de inadequação ou como oportunidade de crescimento. O fato é o mesmo. A história construída é escolha. E é essa história que define comportamento futuro. Isso é extremamente aplicável. Toda vez que algo dá errado, você tem 3 opções internas: culpar o mundo, culpar a si mesmo de forma destrutiva ou assumir responsabilidade construtiva. A primeira gera vitimismo, a segunda gera autossabotagem, a terceira gera poder. Responsabilidade construtiva significa perguntar: o que estava sob meu controle aqui? O que posso aprender? Qual padrão meu foi exposto? Essa pergunta muda o jogo, porque desloca sua energia da reclamação para a adaptação. O livro também desmonta a ideia de que você é especial no sentido grandioso que a cultura vende. Não porque você não tenha valor, mas porque a crença de que você merece constantemente algo extraordinário cria fragilidade. Quando você acredita que merece sucesso sem sofrimento proporcional, qualquer dificuldade vira injustiça, e isso paralisa. A maturidade começa quando você entende que não é o protagonista de um roteiro épico. Você é um ser humano limitado tentando navegar complexidade. E isso é libertador, porque remove a pressão de ser excepcional e coloca o foco em ser consistente. Consistência supera intensidade. Essa é uma aplicação prática direta. A maioria das pessoas tenta mudar a vida através de explosões emocionais. Segunda-feira começa dieta radical. Terça-feira, plano de estudos impossível. Uma semana depois, colapso. O problema não é falta de motivação.
é escolha errada de problemas. Se você não está disposto a enfrentar o desconforto diário da disciplina moderada, então você não quer o resultado tanto quanto imagina. Você quer a fantasia do resultado, não o processo real. Há também uma crítica profunda à busca desenfreada por felicidade. Quanto mais você tenta ser feliz o tempo todo, mais você reforça a ideia de que seu estado atual é insuficiente. É um paradoxo. A busca direta por felicidade gera ansiedade, já o compromisso com valores gera significado. E significado produz satisfação como consequência, não como alvo. Valores. Esse é o ponto mais transformador do livro. Nem todos os valores são úteis. Alguns são frágeis e dependem de validação externa. Popularidade é um valor frágil. Aparência é um valor frágil. Status é frágil, porque dependem do julgamento alheio. Valores sólidos são internos e controláveis. Honestidade, aprendizado, disciplina, coragem. Você pode falhar mantendo esses valores, e mesmo falhando ainda se respeitar. Se você constrói sua identidade baseada em algo que não controla, você constrói ansiedade estrutural. Se sua autoestima depende de aprovação, qualquer crítica vira ameaça existencial. Mas se sua autoestima depende de agir de acordo com seus princípios, a crítica vira dado, não sentença. Pense em alguém que decide que seu valor central é crescimento. Cada erro vira matéria-prima, cada falha vira aula. Compare com alguém cujo valor central é parecer competente. O primeiro evolui, o segundo esconde erros e estagna. A diferença está no valor escolhido. Outro conceito poderoso é a relação com a morte. Parece mórbido, mas é profundamente prático. A consciência de finitude organiza prioridades. Quando você entende que seu tempo é limitado, perde interesse em conflitos irrelevantes. Pequenas disputas de ego perdem peso. A pergunta muda de "como eu ganho essa discussão?" para "isso importa no longo prazo?" A morte funciona como filtro de relevância, aplicação direta. Antes de reagir impulsivamente a algo que irrita você, projete mentalmente 5 anos à frente. Isso ainda terá importância? Se não, sua energia pode ser melhor investida. Essa simples mudança reduz drasticamente desgaste emocional desnecessário. O livro também fala sobre o perigo de evitar sofrimento, evitar conversas difíceis, evitar decisões desconfortáveis, evitar confrontos internos. Só que evitar dor de curto prazo gera dor ampliada no longo prazo. Toda conta emocional ignorada acumula juros. Aquela conversa que você não teve vira ressentimento. A meta que você não definiu vira frustração crônica. O limite que você não impôs vira desrespeito recorrente. Coragem prática não é ausência de medo. É ação alinhada ao valor, apesar do medo. E isso é treinável. Pequenas exposições diárias ao desconforto fortalecem sua tolerância. Falar algo que precisa ser dito. Admitir um erro rapidamente. Dizer não quando necessário. Cada microato constrói identidade. Há também a questão das narrativas internas. Você constantemente cria histórias para explicar sua vida. Eu sou ruim com dinheiro. Eu não sou disciplinado. Eu sempre escolho errado. Que essas frases parecem descrições, mas são decisões identitárias. E identidade dirige comportamento. Se você acredita que é desorganizado, você age como alguém desorganizado. A história vira profecia. A solução não é criar fantasia positiva, é criar narrativa funcional. Em vez de "sou ruim com dinheiro", você pode dizer "nunca aprendi a gerir dinheiro de forma estruturada, mas posso aprender". A primeira frase fecha possibilidades, a segunda abre. Outro ponto essencial é a distinção entre falha e identidade. Falhar é evento, ser fracasso é rótulo. Quando você funde os dois, paralisa. Quando separa, evolui. Isso é aplicado perguntando: o que exatamente deu errado? Qual habilidade específica faltou? Como posso treinar essa habilidade? A análise objetiva substitui o julgamento global. O livro também expõe a armadilha de viver para evitar emoções negativas. Se sua meta é nunca se sentir desconfortável,
você inevitavelmente se tornará ansioso. Porque desconforto é inevitável. A alternativa é aumentar sua capacidade de tolerar emoções difíceis sem se desorganizar. Isso se faz através de exposição gradual e autorreflexão honesta. Na prática, isso significa parar de fugir de situações que geram leve ansiedade e começar a enfrentá-las em escala administrável. Conversar com alguém novo, assumir uma responsabilidade maior, tomar decisão sem garantia absoluta. Cada enfrentamento amplia sua zona de competência. Existe ainda a ideia de que maturidade é trocar expectativas irreais por compromissos reais. Em vez de esperar que relacionamento seja sempre excitante, você aceita que haverá monotonia e escolhe investir mesmo assim. Em vez de esperar motivação constante para trabalhar, você aceita dias medíocres e trabalha mesmo assim. Adulto funcional não é quem sente menos resistência, é quem age apesar dela. O livro confronta diretamente a cultura da comparação. Redes sociais amplificam versões editadas da vida alheia. Se seu valor está atrelado à comparação, você sempre perde, porque sempre haverá alguém mais rico, mais bonito, mais avançado. Mas quando seu valor está atrelado a progresso interno, a métrica muda. Você compara você de hoje com você de ontem. Essa mudança é operacional. Em vez de perguntar, estou melhor que os outros? Você pergunta, estou melhor que minha versão passada? Isso cria senso de direção, não competição infinita. Um aspecto profundo é entender que escolha implica perda. Cada sim é múltiplos nãos. Quando você aceita isso, para de romantizar caminhos não escolhidos. Parte da ansiedade moderna vem da ilusão de que você poderia ter tudo se escolhesse melhor. Não poderia. Cada decisão elimina possibilidades. E tudo bem. Clareza exige renúncia. Aplicação concreta. Defina conscientemente quais áreas você está disposto a deixar medianas para que outras sejam excelentes. Talvez você escolha priorizar carreira e aceitar menos vida social temporariamente, ou priorizar família e crescer profissionalmente mais devagar. Decisão consciente elimina ressentimento oculto. A mensagem final é dura e libertadora. Você precisa escolher onde investir sua energia emocional, porque ela é limitada. Ligar o foda-se não é indiferença generalizada, é seletividade estratégica. É decidir o que merece sua preocupação e ignorar o resto deliberadamente. Isso exige autoconhecimento brutal. Quais valores você quer defender mesmo quando dói? Quais batalhas realmente importam? O que é ruído social que você internalizou sem questionar? Se você internaliza profundamente essa filosofia, sua vida se torna mais simples. Não mais fácil, mais simples, porque você para de lutar contra a natureza da existência e começa a escolher conscientemente seus combates. Você entende que dor faz parte, que erro é inevitável, que rejeição é parte do jogo, que ninguém escapa de fracasso, e justamente por isso você ganha liberdade. Porque se sofrimento é inevitável, você pode parar de gastar energia tentando eliminá-lo e começar a direcioná-lo. No fim, o livro não ensina a não se importar com nada. Ensina a se importar com menos coisas, mas com mais profundidade. Ensina a trocar fragilidade por responsabilidade. Ensina a trocar ilusão por lucidez. Ensina que significado nasce da escolha consciente de quais problemas você quer resolver. E quando você entende isso de verdade, algo muda silenciosamente dentro de você. Você para de esperar que a vida seja confortável e começa a construir caráter para enfrentá-la como ela é. Você para de perseguir uma versão idealizada de si mesmo e começa a desenvolver uma versão funcional. Você para de medir valor por aplauso e começa a medir por integridade. Esse é o ponto de virada. Quando você aceita que não controla o mundo, mas controla sua resposta. Quando você escolhe valores sólidos. Quando você assume responsabilidade por sua narrativa. Quando você aceita que sofrimento faz parte do processo de qualquer conquista significativa. A partir daí, sua pergunta diária deixa de ser: como evito desconforto? E passa a ser:
Qual desconforto vale a pena enfrentar hoje? Essa pergunta, repetida diariamente, transforma destino, porque ela alinha a ação com significado. E no momento em que você começa a escolher conscientemente seus problemas, você para de ser vítima das circunstâncias e se torna arquiteto da própria experiência. Não porque a vida ficou fácil, mas porque agora você sabe exatamente por que está lutando.